Olá, sejam bem-vindos ao Reta Final Podcast. Hoje a gente vai fazer um mergulho aqui nas normas de auditoria interna do Brasil. O foco principal vai ser na NBC TI 01, mas vamos dar uma passada também em uns conceitos da NBC PI 01 que, mesmo revogada, ainda são bem importantes, né? Antes de começar, aquele lembrete, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem para qual concurso vocês estão estudando, de qual cidade e estado estão ouvindo a gente e, claro, compartilhem com quem também está nessa jornada de estudos. Bom, o material que a gente tem aqui é bem focado nessas normas, quase um guia mesmo, então a ideia é desvendar os pontos principais da auditoria interna, o que ela faz, como opera, quais são os princípios éticos e técnicos por trás do trabalho do auditor. Vamos focar nos conceitos-chave, procedimentos, responsabilidades e entender por que isso é tão vital para as organizações, ok? Vamos lá, então. A auditoria interna às vezes soa um pouco técnico demais, né? Mas é fundamental para a gestão. Para a gente começar, qual é a grande função da NBC TI 01? Para que ela serve, afinal? Então, a NBC TI 01, ela é basicamente a espinha dorsal, sabe? Ela estrutura toda a atividade da auditoria interna aqui no Brasil, define como a coisa funciona, e um ponto assim super importante logo de cara é a abrangência dela. Muita gente acha que é só para um tipo de empresa, mas não. A norma é clara, vale tanto para o setor público, interno ou externo, quanto para o setor privado. Empresas, associações, fundações, é bem amplo mesmo. As bancas às vezes tentam limitar isso, mas a norma não limita não. Entendi. Então serve para todo tipo de organização, basicamente. Mas pensando no dia a dia, o que o auditor interno faz na prática? A norma fala em exames, análises. Exato, essas são as ferramentas dele. O auditor interno ele vai fazer exames detalhados, análises críticas, vai avaliar processos, controles, levantar informações, comprovar fatos. O grande objetivo disso tudo, é checar se os processos da organização, os sistemas de informação e principalmente os controles internos, se eles são íntegros, se são adequados, eficazes, eficientes e até se operam de forma econômica. E tem uma coisa interessante que a norma traz, que é a diferença entre objetivo e finalidade. Ah, é? Qual a diferença? O objetivo direto, assim, é ajudar a administração a cumprir as metas dela, dar aquele suporte, sabe? Já a finalidade é mais estratégica, é agregar valor à organização. Agregar valor. Como? Dando informações, recomendações para melhorar processos, para melhorar a gestão de riscos, os controles internos. E também apontar soluções para os problemas que ele encontra. A norma até descreve a atividade como técnica, objetiva, sistemática e disciplinada, o famoso TODES. No fundo, é um braço de apoio importante para a gestão, um olhar crítico interno para fortalecer os controles. Imagino que um trabalho desses tão detalhado precise ser muito bem documentado, né? É aí que entram os papéis de trabalho. São eles a prova do que foi feito. Exatamente. A documentação é crucial. A norma exige que tudo seja registrado nesses papéis de trabalho. Podem ser em papel mesmo ou eletrônicos, hoje em dia é mais comum, né? O importante é organizar de um jeito lógico, racional, que seja fácil de entender depois. E por que eles são tão importantes assim? Porque são eles que guardam as evidências, os fatos, tudo o que foi coletado. É com base nesses papéis que o auditor vai formar a opinião dele, fazer as críticas e, o mais importante, as recomendações. Sem um bom papel de trabalho, o trabalho do auditor perde força, perde credibilidade. E tem um nível certo de detalhe para esses papéis? O quão fundo tem que ir? A norma usa uma palavra-chave aqui: suficientes. Os papéis de trabalho têm que ter abrangência e detalhe suficientes. Suficientes para quê exatamente? Suficientes para que outra pessoa, pode ser um supervisor, um outro auditor, até um auditor externo, consiga entender direitinho o que foi planejado, quais testes foram feitos, por que foram escolhidos, qual foi o raciocínio e como se chegou às conclusões. Não é só anotar, tem que ser claro, completo, para quem lê conseguir refazer o caminho da auditoria, entende? Ah, e um detalhe:
Se anexar algum documento, tem que garantir que ele está íntegro também. Certo. Isso nos leva a um ponto que costuma ser delicado: fraude e erro. Parece simples, mas qual é a linha que a norma traça para diferenciar os dois? A linha é bem clara. É a intenção. A fraude é um ato intencional. Pode ser omitir algo de propósito, manipular dados, adulterar um documento. Qualquer coisa feita para enganar, sabe? Já o erro não tem intenção. É um descuido, falta de atenção, talvez desconhecimento da regra, má interpretação. A intenção é o que separa um do outro. Agora, um ponto aqui que é fundamental e que muita gente erra. A responsabilidade principal por prevenir e detectar fraude e erro não é da auditoria interna. Ah, não é? De quem é, então? É da administração da entidade. A gestão é quem tem que criar os controles, os mecanismos para evitar que essas coisas aconteçam. Entendi. Então, se não é o principal responsável por prevenir, qual o papel do auditor interno nisso? O papel dele é duplo, basicamente. Primeiro, ele assessora a administração. Como? Avaliando se os controles que a gestão criou são eficazes para prevenir e detectar. E segundo, que é crucial, o auditor tem a obrigação de comunicar para a administração se encontrar qualquer indício ou confirmação de irregularidade durante o trabalho. E como é essa comunicação? Tem regra para isso. Precisa ser sempre por escrito. Nada de só comentar no corredor. E tem que ser de forma reservada, direto para os níveis certos da hierarquia. Essa formalidade protege todo mundo. Faz todo sentido essa separação de papéis. Agora, saindo um pouco da teoria, como é que a auditoria interna organiza o trabalho na prática? Qual o primeiro passo? O primeiro passo, como em qualquer projeto bem feito, é o planejamento. A norma diz que antes de sair auditando, você precisa fazer uns exames preliminares. Dá uma olhada na área, na atividade, no processo que vai ser o foco. Para que esses exames preliminares? Para definir o escopo, ou seja, o que exatamente vai ser coberto pela auditoria, e também o cronograma, quando o trabalho vai ser feito. E, claro, tudo isso alinhado com o que a administração espera e direciona. E o que mais o auditor tem que pensar na hora de planejar? Que informações são importantes nessa fase? Há bastante coisa. O planejamento exige que o auditor conheça bem a entidade. Ele tem que considerar, por exemplo, o quanto ele conhece as políticas de gestão de riscos da empresa, como funcionam as operações no dia a dia, se os controles internos que já existem são bons, confiáveis. Também precisa pensar nos procedimentos que vai usar, quando vai usar, qual a profundidade deles, se tem partes relacionadas que precisam de atenção extra, se vai precisar de ajuda de especialistas de outras áreas e até os riscos da própria auditoria. Riscos da auditoria. Como assim? Sim, por exemplo, o risco de lidar com um volume gigante de transações ou com sistemas muito complexos. Até o resultado de auditorias passadas entra na conta, e o que a gestão espera do trabalho. É como montar um mapa mesmo, antes de começar a viagem. Um mapa bem detalhado, pelo visto. E esse mapa, esse planejamento, ele é fixo? Depois de feito, não pode mudar mais? Não, de jeito nenhum. O planejamento tem que ser formalizado, documentado lá nos programas de trabalho, mas a norma sabe que as coisas mudam. Então esses programas têm que ser revistos e atualizados se precisar. Se aparecer informação nova, se as circunstâncias mudarem, o planejamento é um guia, mas tem que ser flexível. Falando em riscos, você mencionou os riscos da própria auditoria. Quer dizer que o trabalho do auditor também tem seus perigos? Tem sim. E a análise desses riscos faz parte do planejamento. É importante frisar isso. A análise é feita antes de começar a executar, não durante. As bancas adoram trocar isso. E o que seria exatamente esse risco de auditoria interna? Basicamente, a chance do trabalho não dar o resultado esperado. Sabe, o risco das conclusões não serem as mais adequadas ou as recomendações não serem as melhores por algum motivo. Para avaliar isso, o auditor pensa: será que tem alguma limitação que vai me impedir de fazer certos testes? O quão complexo é isso aqui que eu estou auditando? Se eu usar o trabalho de um especialista, qual minha responsabilidade sobre o que ele concluir? É uma forma de ver onde podem estar as fragilidades do próprio processo de auditoria. Entendi.
Planejamento feito, riscos analisados. Como é que o auditor vai efetivamente buscar as informações, as evidências, para comprovar o que ele está vendo? Aí entram os procedimentos de auditoria interna. São as técnicas mesmo, os exames, as investigações que o auditor usa para coletar os subsídios, que são as evidências. As evidências são a matéria-prima de todo o relatório final. E qualquer coisa que o auditor coleta serve como evidência? Tem algum critério de qualidade para isso? Tem sim, e são super importantes. Uma boa evidência precisa ter 4 características. Ela tem que ser suficiente, ou seja, ter quantidade e força para convencer, fidedigna, quer dizer confiável, vinda de fontes seguras, relevante, ter a ver diretamente com o objetivo da auditoria e útil, ajudar a organização a atingir as metas dela. Suficiente, fidedigna, relevante e útil, certo? Isso. Se a evidência falhar em alguma dessas qualidades, as conclusões do auditor ficam fracas. Aliás, o material até menciona aquele mnemônico "ame um sufacal reco". É um jeito meio engraçado de tentar fixar, né? Suficiente, adequada, que é a fidedigna, relevante e útil. Enfim, o importante é lembrar dessas 4 qualidades. Boa dica. E esses procedimentos para coletar as evidências, são todos iguais ou tem tipos diferentes? Tem 2 grandes grupos principais. O primeiro são os testes de observância, que também chamam de testes de controle. Testes de observância. E o que eles observam? Eles focam em verificar se os controles internos que a administração diz que existem, se eles estão realmente funcionando na prática, se estão sendo cumpridos direitinho. Para isso, o auditor usa técnicas como inspeção, que é olhar documentos, registros, observação, que é ver um processo acontecendo, ou investigação e confirmação, que é perguntar para pessoas dentro e fora da empresa. A pergunta-chave aqui é: o controle funciona como deveria? Ok, esse é um grupo. E o outro? O outro grupo são os testes substantivos. Aqui o foco muda. Em vez de olhar para o controle em si, o auditor quer saber se os dados que os sistemas de entidade geram são confiáveis. Ah, os dados. Exato. Ele busca evidência sobre a suficiência, exatidão e validade desses dados, o famoso SEV. Então, enquanto o teste de observância olha para o processo, o teste substantivo olha para o resultado, para o dado gerado. Entendi a diferença. Mas pensando no volume de informação hoje em dia, né? O auditor precisa checar cada coisinha, cada transação. Normalmente não. Seria impraticável na maioria das vezes e nem faria sentido. Por isso existe a amostragem. Amostragem, como funciona? A ideia é pegar uma parte, uma amostra que represente bem um universo maior que a gente chama de população, e aplicar os testes só nessa amostra. Se a amostra for bem escolhida, as conclusões que você tirar dela podem ser estendidas para a população toda, com uma confiança razoável. E como se escolhe essa amostra? Tem um jeito certo? Representativa, ou pode ser amostragem não estatística, que aí depende mais do julgamento do auditor para escolher os itens. O ponto principal, não importa o método, é que a amostra seja planejada e escolhida para dar evidência suficiente e apropriada. O tamanho, o que entra na amostra, tudo tem que fazer sentido para o objetivo do teste. E a tecnologia? Hoje tudo é sistema, tudo é eletrônico. Como isso entra na auditoria? A norma fala de processamento eletrônico de dados, o PED. O uso de sistemas, o PED, muda tudo, né? Como a informação é processada, guardada, controlada, isso afeta diretamente o trabalho do auditor. A norma sabe disso e exige que a equipe de auditoria interna tenha alguém com conhecimento suficiente em TI, em tecnologia da informação, e mais, que conheça os sistemas específicos que a entidade usa. Hoje em dia não dá para auditar muita coisa sem entender de tecnologia. E se a própria auditoria quiser usar ferramentas tecnológicas para fazer o trabalho? Tipo, analisar um monte de dados. Aí a exigência é maior ainda. Se a equipe for usar o que a gente chama de técnicas de auditoria assistidas por computador, as TACs, para analisar grandes bases de dados ou testar controles que são automáticos, aí precisa ter gente na equipe que saiba fazer isso. Ou, se contratar um especialista de fora para fazer, a equipe interna tem que ter capacidade para orientar e supervisionar bem esse trabalho.
A tecnologia ajuda muito, mas tem que saber usar, né? Perfeito. Então, passamos pelo planejamento, riscos, coleta de evidências com procedimentos e amostragem, o impacto da tecnologia. Chegamos ao fim do trabalho, digamos assim. Como tudo isso vira algo útil para a administração? Como os resultados são comunicados? A comunicação final vem pelo relatório da auditoria interna. É o documento formal que apresenta os resultados. A norma pede que ele seja objetivo, claro, conciso e construtivo, imparcial. O objetivo não é só apontar o dedo para o erro, mas apresentar as conclusões e principalmente as recomendações, sugerir o que a administração pode fazer para melhorar. E o que não pode faltar nesse relatório? Tem informações obrigatórias? Tem sim um conteúdo mínimo. O relatório tem que dizer claramente qual era o objetivo da auditoria, o que foi feito, a extensão do trabalho, tem que descrever a metodologia usada, os principais procedimentos, se teve alguma limitação, algo que impediu o auditor de fazer tudo o que queria, tem que constar lá. E, claro, o principal, descrever os fatos que foram encontrados, com as evidências que comprovam isso, analisar os riscos ligados a esses fatos e, por fim, as conclusões e as recomendações da auditoria. Tem que ser um documento bem completo e bem amarrado. E esse relatório é para todo mundo ver? É público? Não. A regra é a confidencialidade. O relatório é para quem pediu a auditoria ou para quem essa pessoa indicar. O conteúdo tem que ser tratado de forma reservada dentro da empresa e tem uma coisa interessante na norma, a chance de emitir um relatório parcial. Parcial? Como assim? Imagina que no meio do trabalho o auditor acha algo grave, uma irregularidade que precisa de ação imediata da gestão. Ele não precisa esperar terminar tudo para avisar. Nesses casos, ele pode soltar um relatório parcial, só sobre aquele ponto urgente, para a gestão já tomar providência. Isso mostra que a auditoria também pode ser ágil quando precisa. Bem prático isso do relatório parcial. Agora, para a gente ir fechando essa parte das normas, o material que a gente está usando menciona também a NBCPI 01. Ela foi revogada, né? Mas ainda tem algo dela que a gente precisa saber. Tem sim, com certeza. Embora ela tenha sido tecnicamente revogada, substituída por normas de ética mais gerais, como a NBC PG 100, os princípios que a PI 01 trazia para o auditor interno continuam sendo a base da profissão. São cobrados direto em provas e são super importantes na prática. São conceitos que não morrem, sabe? E quais seriam esses princípios essenciais que vieram da NBCPI 01? Dá pra gente relembrar? Claro, vamos lá. Os pontos principais eram: primeiro, a competência técnico-profissional, que é a obrigação do auditor se manter sempre atualizado. Normas, técnicas, leis e entender do negócio da entidade. É estudo contínuo. Segundo, a autonomia profissional. Mesmo sendo empregado da empresa, o auditor precisa ter independência para planejar e fazer o trabalho sem pressão para manter a objetividade. Essa autonomia é fundamental, né? Fundamental. Terceiro, a responsabilidade. Agir com cuidado, com zelo, ser imparcial. A responsabilidade dele é focada na área que ele atua. Quarto, o relacionamento com outros profissionais. A norma já falava da importância de colaborar, de poder trabalhar junto com especialistas de outras áreas. Quinto, o sigilo. Um dever básico de guardar as informações que ele consegue na auditoria, e esse sigilo continua mesmo depois que ele sai da empresa. E sexto, a cooperação com o auditor independente, que é a possibilidade, se a administração concordar, de mostrar os papéis de trabalho para os auditores externos, para tornar todo o processo mais eficiente. Excelente. Nossa, percorremos bastante coisa. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, fica bem claro que a auditoria interna, seguindo a NBCTI 01, é bem mais do que só ficar procurando erro, né? É uma função estratégica mesmo, que ajuda a gestão. Avalia e sugere melhorias nos processos, na gestão de riscos, nos controles. O fim da linha é ajudar a administração a bater as metas de um jeito mais seguro, mais eficiente, agregando valor real. A gente viu desde o que é a importância gigante da documentação nos papéis de trabalho, aquela diferença crucial entre fraude com intenção e erro sem intenção,
Passamos por todo o ciclo, o planejamento cuidadoso, a execução com os testes de observância e substantivos, o uso da amostragem, a atenção com a tecnologia e a comunicação final pelo relatório, que é confidencial. E ainda resgatamos aqueles princípios da antiga API 01 que são a bússola do auditor: competência, autonomia, responsabilidade, sigilo. Ufa! Exatamente, deu para ter uma visão bem completa da função. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, talvez. Qual seria? A gente viu que a responsabilidade número 1 pela prevenção de fraude e erro é da administração, certo? E que a auditoria interna tem esse papel super importante de assessorar, de avaliar os controles, de fazer recomendações técnicas baseadas em evidência. A questão que fica é: como as organizações podem garantir, no dia a dia, que essas recomendações da auditoria interna, que vêm de um trabalho sério, técnico, realmente virem ações concretas? Como fazer para que elas de fato fortaleçam os controles, melhorem a gestão, em vez de virar só mais um relatório na gaveta, sabe? Cumprir tabela, mas sem gerar o impacto que precisa para agregar valor e proteger a organização de verdade. Fica aí essa provocação, né? Sobre como transformar o diagnóstico da auditoria em ação efetiva da gestão.